Hello, students! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Terceira aula aí de abril, nós já tivemos 2 aulas. Na semana passada nós ficamos sem aula para vocês se organizarem. Nós, professores, estávamos em formação, conversando para poder ver o que pode ser melhorado e o que pode ser introduzido aí para melhorar essa questão do ensino à distância que está um pouquinho complicada, né? Então, nós já tivemos aí 2 aulas, atividade 1, atividade 2. Essa é a atividade 3, eu vou explicar o conteúdo, Idiomatic Expressions, ok? São as expressões idiomáticas, eu vou explicar o que é isso para vocês entenderem. Na semana passada, nós tivemos aula de false cognates, que eram os falsos cognatos, né? Que eram palavras que pareciam uma coisa e quando você ia ver era outra totalmente diferente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que expressões idiomáticas também elas podem causar um pouco de confusão, mas que a gente precisa saber que elas existem para a gente não levar tudo ao pé da letra. Por isso que é o erro de muita gente aí ao tentar aprender inglês é ficar tentando traduzir tudo ao pé da letra e não é assim que funciona, tá bom? Quem perdeu as minhas aulas, eu falo isso sempre nos meus vídeos, quem perdeu as minhas aulas, quem perdeu as atividades, a escola tem o site, é só acessar o site da escola, agora a escola está com aplicativo, né? Vou falar no finalzinho do vídeo novamente sobre enviar as atividades para mim, que agora tem que ser pelo aplicativo ou pelo site, vocês têm 2 opções aí. Então, o site vocês encontram lá a minha atividade da semana atrasada e a minha primeira atividade de abril também. E também as minhas videoaulas. É só lá em videoaulas arquivadas, que você vai achar lá as videoaulas que já foram passadas para você entender o conteúdo, beleza? Então, vamos então para a nossa Idiomatic Expressions. Então, eu coloquei para vocês, eu sempre coloco uma definição para poder vocês entenderem como que vai estar escrito aí nos dicionários, nos sites de inglês da vida que vocês pegarem. Então, eu sempre coloco isso aqui, mas aí a gente traduz conforme, né, a gente entende conforme é a nossa realidade. Então, eu coloquei assim, ó, a língua inglesa possui algumas armadilhas para quem não a fala como língua materna. Dentre elas estão as expressões idiomáticas, idioms, que são figuras de linguagem onde um termo ou a frase assume um significado diferente do que as palavras teriam isoladamente. Assim, não basta saber o significado das palavras que formam a frase. É preciso olhar para todo o grupo de palavras que constitui a expressão para entender o seu significado. Então, o que é isso tudo aqui que eu acabei de explicar? Essas armadilhas que a gente fala, né, que são aí para quem não fala a língua como língua materna, eu já expliquei isso, língua materna é aquela língua que você nasce falando ela, né? Então, a língua materna nossa, de vocês, é o português. Então, qualquer outra língua que você adquirir não será sua língua materna. Você pode falar ela muito bem, mas não é a sua língua materna. Tem que ser a língua que você nasce falando ela, né? Então, no nosso idioma, nos outros idiomas, existem essas armadilhas, vamos colocar assim entre aspas, né? Então, isso aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, entre aspas. Por que que são armadilhas? Porque se a gente não fala a língua, né, a gente vai querer traduzir tudo que é falado. Então, se eu coloco para vocês uma frase, vocês muito têm mania de fazer isso. Ai, professora, eu não consegui fazer atividade não, porque eu não sabia o que estava escrito na frase. Então, às vezes, nem precisava de você traduzir, nem precisa. Né? Na verdade, os exercícios que eu dou para vocês, vocês não têm que ficar lá traduzindo frase. Vocês têm que entender o uso daquele conteúdo dentro daquela frase. Isso é o importante. Então, quando eu coloco para vocês assim, ó, I love apple. I love apple. Quem não sabe o significado dessa frase vai fazer o quê?
Quando a gente tinha dicionário, hoje é mais fácil, né? Hoje vocês vão lá no Google Tradutor ou em qualquer site de tradução, aplicativo de tradução, e coloca essa frase lá e ele vai te dar uma tradução, né? Mas olha só, quando a gente tinha dicionário, né, usava era o dicionário, o que que vocês faziam? Vocês iam lá e procuravam o significado de I, procuravam o significado de love, depois procuravam o significado de apple. Aí, vocês iam ver que lá na tradução, uma por uma, ia ficar assim, ó, I é eu, love é amor e apple, maçã. Então, vocês traduziam assim, eu, amor, maçã. Faz sentido essa frase? Não. Então, se eu traduzir ao pé da letra, I é eu, love, amor, apple, maçã. Eu, amor, maçã. Essa frase não faz sentido. Então, esse amor aqui, ó, fica amo, que é o mais correto. Eu amo maçã. Porém que existem algumas frases, né? Lembra lá que eu expliquei sobre os falsos cognatos? Falso cognato também é uma armadilha, né? Você vê a palavrinha lá push, acha que a palavrinha push é puxar e essa palavra significa empurrar. Então, assim como existem os falsos cognatos, existem as expressões idiomáticas, que são frases, né, que vão usar a figura de linguagem para poder assumir lá uma tradução de uma frase que não tem nada a ver, tá? Como assim? Se eu falo essa frase aqui, ó, sua batata está assando. Sua batata está assando. Geralmente quem fala isso pra gente é a mãe da gente, né? Então vamos supor que você tá lá numa festa e aprontou todas. A sua mãe olha para você e fala assim, ó, sua batata tá assando. O que que você vai pensar? Na sua casa tem um tabuleiro cheio de batata dentro do forno? Óbvio que não. Sua mãe tá te dando um aviso que provavelmente ou você vai apanhar, ou você vai ficar de castigo, ou ela vai fazer alguma coisa, né? Então, essa frase, sua batata está assando, se a gente for colocar ela ao pé da letra, né? Sua batata está assando, a gente imagina que você tem uma batata e ela está lá bonitinha sendo assada. Não é assim que seria a tradução correta? Mas é isso que eu quero dizer quando eu viro para uma pessoa e falo que a batata dela está assando? Não é, né? Se eu falar que a batata está assando, eu estou na verdade, se eu falar com a pessoa, né? Se eu chegar a ter esse comentário com a pessoa de que a batata dela está assando, eu estou ameaçando a pessoa de alguma forma, né? Então, você falar para o seu irmão que a batata dele está assando, provavelmente você vai fazer alguma coisa para ele, né? Que não seja bom. Então, sua mãe, se a mãe virar falar que a batata está assando, você pode esperar que você vai apanhar, ficar de castigo, qualquer coisa. Então, em inglês, existe isso também. Então, algumas frases, você não pode traduzir ao pé da letra, porque não vai te dar significado que você entenda. Se você virar para alguém que não fala português, né, e colocar na língua dela, sua batata está assando e ela não sabe, não existe essa expressão aqui na língua dela, ela vai entender? Vai. Ela vai achar que a batata está lá, ela vai ficar, cadê minha batata? Cadê? Já assou minha batata? Então, isso aqui é expressão idiomática, são expressões que tem em cada idioma. Cada idioma vai ter o seu, não é assim? Nós temos várias. Se você olhar, a gente vive de expressão de idiomática diariamente. Todos os dias a gente tem uma expressão. A gente até usa o termo, quando a gente quer falar, né? A gente usa o termo ditado, é aquele ditado, a gente fala assim, não é? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, que alguém é lobo em pele de cordeiro. Já ouviram essa expressão? O difícil de falar isso aqui para vocês, né? Porque a geração de hoje, vocês não sabem muito isso aqui. Vocês estão acostumados com gírias e não confundam
Pelo amor de Deus, não confunde expressão idiomática com gíria. Gíria é outra coisa. Nós vamos ver, se eu não me engano, no terceiro trimestre, tá? Nós vamos ver lá gírias, para vocês entenderem. Isso aqui é expressões idiomáticas, não tem nada a ver com gíria. Então, isso aqui a gente pode lembrar dos nossos ditados populares, né? Eu não sei se você sabe alguns, mas tem gente que fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou então, expressão, deixa eu ver uma expressão que vocês vão saber. Mamão com açúcar. É mais fácil do que tirar doce de criança. É melzinho na chupeta. Tudo isso são expressões para identificar alguma outra situação, né? Então, se eu falo assim, ó, lobo em pele de. Ah, nossa, aquela menina lá, aquele menino é lobo em pele de cordeiro. Eu quero significar, o que que significa essa expressão? Significa que é uma pessoa que aparenta ser boazinha, né? Mas na verdade é uma pessoa ruim, é uma pessoa que quer fazer uma sacanagem, que é uma pessoa má, né? Então, isso são expressões do nosso idioma. Às vezes, se você virar para alguém, né, que não fala o idioma e falar lobo em pele de cordeiro, ele não vai entender, porque na língua dele, às vezes o ditado é de outra forma. Então, é isso que nós vamos ver agora. Eles têm a forma de falar que a batata está assando, que o lobo em pele de cordeiro, eles têm essas expressões, só que em outras formas. E essas outras formas, se a gente traduzir, se a gente colocar lá no Google Tradutor, que é o que vocês adoram, vai te dar uma tradução que você vai falar assim: o que que é isso? Isso acontece muito em música. A pessoa pega a música e fala: Nossa, eu achei que a música em inglês era linda, não está falando nada com nada. Não é que não está falando nada com nada, é porque algumas coisas que está lá não cabem no nosso idioma para traduzir. Ou então a pessoa que traduziu esqueceu de procurar algo que se assemelha com aquilo. Então, não é que não faz sentido. Para eles fazem, porque é a linguagem deles. Para nós pode não fazer sentido. Igual a gente, se escrever uma música falando que a batata está assando e que existe lobo em pele de cordeiro, eles não vão entender nada. Mas se a gente pegar as expressões deles e colocar essas frases aqui de acordo com as que eles têm para significar, para ter esses mesmos sentidos de você falar que a batata está assando é porque a pessoa vai, né, pode esperar que você vai fazer alguma coisa para ela aprender, ou então o lobo em pele de cordeiro, eles vão ter as expressões que também vão ter esses significados assim, só que não são iguais às nossas. É isso que vocês têm que entender. As expressões idiomáticas trazem conotações diferentes que, na maioria das vezes, estão relacionadas às suas origens, é o que eu acabei de falar. No nosso país, fala mamão com açúcar. Tá? Aqui no Brasil, quando eu quero falar que algo tá fácil, então, por exemplo, passei uma prova. Aí passei uma prova lá para vocês, aí na prova tava assim: colora o quadrado de yellow. Você sabe que yellow é amarelo. Você vai lá, pega o lápis amarelo e colore e vira para mim e fala: professora, a prova tava mamão com açúcar. Quando você fala isso, eu que sou brasileira, que falo a língua, entendo que mamão com açúcar é porque estava fácil. Lá no país, lá onde fala a língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, lembrando que isso aqui de expressão idiomática vai variar também de acordo com o país, hein? Lembra que eu mostrei um vídeo lá no início sobre essa questão de sotaque? Se o sotaque é diferente, é porque a cultura é diferente, porque o meio de vida é diferente. Então ainda tem isso ainda para vocês se preocuparem. Então, por exemplo, vocês podem usar uma expressão aonde vocês moram e ir para outra cidade dentro de Minas Gerais que a pessoa ficar assim, quê? O que que essa pessoa quis falar? Né? O nosso famoso aí, a gente tem uma, a gente fala arreda, mineiro fica arreda para lá, arreda para cá. Se você virar para uma pessoa aqui, ó, de São Paulo, lá do ladinho nosso aqui, ó, virar para alguém de São Paulo e falar assim, arreda essa cadeira aí, ele vai ficar olhando para sua cara. Ele não sabe o que que é arreda, né? Então existe isso no português, em qualquer idioma que vocês forem estudar. Então, tem aí essa questão diferente. Então, se eu falo mamão com açúcar,
Eu estou falando uma coisa que é o quê? Muito fácil. Na nossa, né, na nossa sociedade aqui brasileira, pode ser mineiro, paulista, né? Qualquer pessoa que você virar para ela e falar que é mamão com açúcar, ela vai entender que tá fácil. Lá em outros países que falam a língua inglesa, inclusive nos Estados Unidos, eu não sei se essa expressão é utilizada em outros países, tá? Em muitos outros, eu sei que ela é utilizada em alguns, que é a expressão piece of cake, tá? Tá? Piece of cake. Se você for traduzir isso aqui lá no Google Tradutor, eu nem vou falar dicionário, gente, porque vocês nem usam isso mais, né? Nem vou falar. Mas se você for traduzir isso aqui lá no Google Tradutor, piece of cake, ele vai te dar assim, ó, pedaço de bolo. Essa é a tradução. Podem fazer aí, ó, podem pegar. Pega aí agora. Eu tô falando para vocês pegarem agora. Agora acho que não dá, né? Que vocês estão assistindo o vídeo, não vai dar. Mas depois eu desafio vocês. Pegar essa frase, piece of cake, e colocar lá no Google Tradutor. Vai te dar o quê? Piece é pedaço. Of, preposição para de. Cake, bolo. Então vai te dar pedaço de bolo. O que é que pedaço de bolo tem a ver com mamão com açúcar? O sentido. Quando eu falo aqui no Brasil, nossa, a prova tava mamão com açúcar. Lá em inglês, eles vão falar assim, ó, the test is piece of cake. O teste, a prova, está mamão com açúcar. Então, o nosso mamão com açúcar, para eles, vira piece of cake, que traduzindo é o quê? Pedaço de bolo. Então, por isso que vocês não devem ficar querendo traduzir tudo. Tem que saber, às vezes, o sentido. Quem sabe inglês não fica traduzindo palavra por palavra. Essas pessoas que falam inglês, que não são pessoas que nasceram falando inglês, não aprendeu inglês traduzindo palavra por palavra, porque não dá certo, né? Imagina você utilizar lá no texto lá que você estava fazendo uma atividade, essa atividade era pedaço de bolo. O que que isso tem a ver? Nada. Para nós não significa o quê? Nada. Agora, se falar mamão com açúcar, aí falou a nossa língua. Agora, piece of cake não significa nada para nós, só o pedaço de bolo. Mas qual que é o sentido de piece of cake? Piece of cake é algo fácil demais, tá? Então, mamão com açúcar, algo fácil demais. Piece of cake, algo fácil demais também. Então, isso aqui tudo é expressão idiomática, tá? Ainda tem as gírias, calma. Ah, professora, você está esquecendo das gírias. Não tô, nós vamos ver gírias também. Existem lá as gírias. Hoje em dia a gente tem que aprender abreviações, porque todo mundo escreve abreviado em telefone, na rede social, né? Então nós vamos ver isso também. Mas nós estamos vendo aqui agora as expressões idiomáticas que são esses ditados que a gente fala normalmente, tá? Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, mas eu vou colocar também os principais em forma de conteúdo e vou postar no grupo para vocês fazerem as atividades, ok? É aquilo que eu falei, você vai saber todas as expressões idiomáticas que existem? Não, principalmente se você assistir essa aula aqui e nunca mais na sua vida ouvir falar disso. Mas você sabe que existe. Se algum dia você for utilizar o inglês, né, for trabalhar fora ou alguma coisa e alguém virar para você e falar piece of cake, você vai lembrar, nossa, eu tive uma aula da Ritiele lá na época da pandemia dentro da minha casa e ela falou que piece of cake é algo muito fácil. Então, algumas coisas a gente vai lembrando. Eu vou saber tudo? Quem me dera. Quem me dera não, né? Porque quem sabe tudo, infelizmente, já morreu. Tem que morrer, porque se já sabe tudo, não precisa viver. Que a gente é um eterno aprendiz. A gente aprende todos os dias, né? Então, se você vai saber todas as expressões idiomáticas, eu vou te falar com certeza que não, tá? Então, professor, eu não vou saber todas as expressões idiomáticas? Não, nem quem nasce falando não sabe. Eu tenho expressão que a minha mãe utiliza que eu não sei o que que significa, né? Porque a idade minha, da minha mãe é diferente. Eu vou usar expressões com vocês que vocês vão falar assim, meu Deus, de que essa professora está falando?
Não é assim? Então, vai de acordo também com a idade, cultura, grupos que a pessoa frequenta. Não é assim? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu vou colocar para vocês as principais em forma de conteúdo, igual eu fiz lá na, quando eu coloquei para vocês a atividade anterior. Fui lá e coloquei lá o conteúdo, né? Que eram lá os falsos cognatos. Aí agora eu vou colocar para vocês as principais idiomatic expressions. Mas vocês também depois vão fazer pesquisas para ir aprendendo novas expressões, beleza? Então vamos ao exemplo aqui, pessoal. Vou colocar o primeiro exemplo aqui, que é um exemplo em inglês, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele em inglês e coloco mais ou menos para o português o que que ele quer dizer, tá bom? Para vocês entenderem. Então, a frase é a seguinte: speak of the devil. Quando eles falam essa frase aqui, ó, se você colocar ela lá para traduzir, ela vai te dar a tradução de cada uma das palavras, né? Mas quando eles usam essa expressão speak of the devil, eles estão falando mais ou menos a nossa expressão falando no diabo. A gente não tem essa expressão? Vamos supor que você está lá, nervoso com a pessoa, e fulano fez isso, fez aquilo, aí a pessoa chega na porta, aí você vira para quem você estava lá nervoso conversando, você vira, ó, falando no diabo, né? Nós temos essa expressão. Quem não conhece, pode perguntar ao pai e à mãe aí que existe essa expressão. Acho difícil não conhecer, né? Essa expressão. Uma outra expressão também, when pig, when pigs fly. Eles usam muito. When pigs fly. Se você colocar lá a tradução, né? Essa lá no Google Tradutor, vai te dar a seguinte tradução: quando os porcos voarem, tá? Aí você vira e fala: Meu Deus do céu, o que que tem a ver? Quando os porcos voarem é mais ou menos a nossa expressão quando galinha nascer dente. Então, por exemplo, sua mãe vira e fala assim para você: Olha, meu filho, você vai crescer e vai trabalhar, vamos supor que você vai crescer e vai trabalhar, eh, você vai ser médico. Aí você vira para sua mãe e fala, aham, quando galinha nascer dente. Por que que a gente fala essa expressão? Porque galinha nasce dente, gente? Não. Então, quando galinha nascer dente ou quando porcos voarem, when pigs fly, eles falam nesse sentido de que nunca vai acontecer, que não precisa a pessoa esperar, porque a pessoa não quer fazer aquilo, né? Então, por exemplo, se sua mãe falar que você vai ser médico e você não quer ser médico, não quer fazer medicina, você vai falar com sua mãe, ah, quando galinha nascer dente. Por quê? Porque é uma expressão que a gente utiliza para quando algo não vai acontecer. Ao invés deles falarem quando galinha nascer dente, porque para eles isso não tem sentido, eles falam when pigs fly, quando porcos voarem. Por quê? Porco voa, gente? Não, né? E a gente também, galinha nasce dente? Não. Então é esse sentido, tá? Tem outro muito legal também que eles falam, to kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Isso aqui para eles significam assim, ó, matar dois pássaros com uma pedrada. Tá, professor, e daí? O que que isso significa? Qual que é a expressão que a gente fala assim, ó? Sua mãe fala assim, ó, fulano, vai lá na casa da sua tia e pega para mim lá o meu pano de prato que ficou lá. A sua tia mora do lado da casa da sua avó. Você aproveita, vai lá e pega minha tapoé também que está lá na casa da sua avó. O que que você vai falar para sua mãe? Beleza, mãe. É bom que eu mato um coelho com uma cajadada só. Nós não temos essa expressão? A não ser que vocês não conhecem, gente. Quem não conhecer, pelo amor de Deus, converse com o pai, com a mãe, para vocês saberem de expressão. Então, quando você fala assim, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só.
Eles falam to kill two birds with one stone, que é matar dois pássaros com uma pedrada. Ou seja, você vai fazer uma coisa, automaticamente dá para você fazer outra e resolver o problema. Então, se a sua mãe fala assim, olha, vai lá na casa da sua tia lá e pega o pano de prata e aproveita e pega a tapoé, você vai fazer o serviço de uma vez. Melhor do que você ir lá, na outro dia você voltar, não é assim? Então, esse to kill two birds with one stone é a nossa expressão matar, não é um coelho, não, gente. Eu tô falando, ó, pra vocês verem, até eu tô falando a expressão errada. É matar dois coelhos com uma cajadada só. Quem não sabe o que é cajadada é como se fosse uma paulada, tá? Então, matar dois. Tem gente que acho que fala, se eu não me engano, tem gente que fala matar dois coelhos com uma paulada só. Acho que tem também. Depois vocês podem pesquisar. Então, esse to kill two birds with one stone seria o nosso matar dois coelhos com uma cajadada só. Tá? Que seria tipo assim: você foi fazer uma coisa e já vai ter oportunidade de fazer outra e não vai precisar ficar fazendo aquilo de novo. Ok? Deixa eu ver uma. Ah, tá. Tem uma também que eles usam que é by the. Não, não é essa não. É play dump. Play dump, tá? Esse play dump, se você colocar lá no Google Tradutor, esse play dump, ele vai te dar, ele vai te dar uma coisa nada a ver. Se você traduzir isso aqui, você vai falar, professora do céu, o que que é isso? Play dump, para eles, é alguém que está fingindo de bobo, né? Então a gente muito usa essa expressão demais, falar, ah, fulano finge de bobo, não. Ou então a mãe da gente fala, você está fingindo é de bobo, não é assim? Então eles usam play dump, que é alguém que está fingindo de bobo, tá? Então é o fingindo de bobo aí, é o play dump, tá? Outra também é bite your tongue. Bite your tongue. Se você traduzir isso aqui, gente, vai dar uma coisa totalmente diferente, tá? Deixa eu ver o que que tá errado. Ah, tá. Errei aqui. Tongue. Bite your tongue. Quando eles falam assim, eles querem dizer para você morder a língua, tá? Ai, professora, morder a língua, por quê? É aquela expressão, morde a língua. Tem muito isso em briga, vocês vão lembrar, tem muito isso em briga. A pessoa tá lá brigando, né? Tá lá com a outra, vai discutindo e tal. Aí a pessoa pega e fala de alguém. Aí a outra fala assim: você morde a língua para falar de fulano. Tem essa expressão, é muito utilizada por brasileiro, tá? Então eles usam esse bite your tongue para falar isso. Se você traduzir, gente, isso aqui não vai ter, né, nenhuma, você fala nenhum sentido, que é, nossa, nada a ver. Mas é esse morder a língua no sentido de cuidado com o que você está falando. Você não vai falar, não. A gente fala isso, né? Morde a língua para falar. Então é o tal de morder a língua. Então, quando eles querem falar para a pessoa tomar cuidado com o que ela vai falar, para ela não falar, né? Tipo assim, você não fala, eles falam bite your tongue, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma também que eles usam, que se vocês colocarem a tradução, não tem nada a ver, break a leg, tá? Break a leg. Se você colocar essa tradução lá no Google Tradutor, gente, vai dar a tradução quebrar a perna, tá? Por isso que eu falo, gente, não vai no Google Tradutor, porque o que que você vai fazer colocar quebrar a perna em inglês para alguém? Como que eu utilizo isso? Break a leg significa boa sorte, tá? Então, quando eles querem falar boa sorte para alguém, ou então manda ver, tipo assim, desejando que a pessoa conquista aquilo mesmo, eles falam break a leg, que é para a pessoa, né, ir fundo, ter boa sorte para conseguir aquilo. Então, eu acho que eu coloquei aqui algumas que dá para vocês entenderem bem, tá? Mais ou menos o que que é esse sentido de expressões idiomáticas. Existem diversas expressões, gente, é muita, é igual português. Se a gente for juntar no português, a gente não sabe nem a metade. Então, existe bastante.
Então, igual eu falei, vocês não vão saber todas, mas as principais eu vou colocar para vocês e vocês vão pesquisando outras, ok? Vou explicar a atividade de hoje. Tá bom? Então tá aí a atividade 3, já está disponível no site da escola. Quem abrir o aplicativo também vai conseguir ver ela lá. E eu vou postar ela aqui também no grupo para vocês terem acesso, tá? Mas é interessante vocês já começarem a usar o aplicativo, usar o site da escola para poder ver a atividade do dia aí. Tá bom? Essas atividades são sempre postadas no domingo à noite, então elas ficam disponíveis uma semana para vocês. Então, quem já quiser ver o conteúdo, o que que a professora vai passar, vocês têm como ver, porque essas atividades ficam disponíveis muitos dias antes da nossa aula, tá bom? Então, vou explicar a atividade, o que que vocês vão fazer para mim, porque eu sei que na hora que eu colocar lá no grupo, que o grupo está aberto para tirar a dúvida, vai ter gente que vai falar o que que é para fazer. Então, por isso que eu já explico no final o que que vocês vão fazer na atividade, beleza? Então, aqui, ó, número 1. Leia as frases com as expressões idiomáticas brasileiras e depois escreva em inglês que melhor se adapta a cada uma delas. Não se preocupem, eu vou disponibilizar a listinha lá com as expressões que eles usam. A primeira aqui vocês até sabem, lá, ó, mamão com açúcar, né? O que que seria aí a mamão com açúcar que eles falariam? Letra B, vai acontecer no dia de São Nunca. Nossa, eu esqueci dessa expressão. Tem uma expressão deles também que eu expliquei que pode ser usada aí, ó, que nós utilizamos o vai acontecer no dia de São Nunca, eles também têm uma expressão que vai significar isso aí, ó. Custou os olhos da cara, não julgue o livro pela capa, a última gota, dá um gelo. Isso aí é tudo expressão que a gente, né, fala no dia a dia, que significa um outro sentido. Quando você fala assim, dá um gelo, né, que você vai pegar a pedrinha de gelo e vai dar a pessoa, não. Dar um gelo significa o quê? Que você está isolando a pessoa, que você vai ficar sem conversar com ela para ela aprender, não é assim? Então, vocês vão pegar as expressões em inglês que melhor se adaptam com essas em português e vão escrever para mim. Eu vou colocar, não se preocupem, vai estar disponível para vocês lá no, vou colocar no grupo as principais, tá bom? Número 2. Marque a opção que melhor indica em inglês as expressões idiomáticas abaixo. Então, bater as botas. Como que eles falam bater as botas? É a letra A, B ou C? Não cuspir no prato que comeu. Como que eles falam essa expressão? Né? Primeiro você tem que saber o sentido em português, gente. Então, se você não sabe o que é bater as botas, aí você vai pesquisar, pergunta para a mãe, para o pai, fala: mãe, quando alguém fala que é bater as botas, o que que significa? Para quem não sabe, né? Se eu falo assim, não, fulano bateu as botas, eu estou falando o quê? Que fulano morreu, né, gente? Se eu falo não cuspir no prato que comeu, isso aí também tem um sentido. E depois da tempestade vem a bonança. Também é uma expressão muito utilizada por brasileiros. Então, se você não sabe o que que significa as expressões em português, aí você vai ter que pesquisar antes de fazer a atividade. Beleza? Então, você vai marcar aí, ó, bater as botas. Em inglês, como que eles falam isso? Bater as botas significa o quê? Você vai procurar lá no Google Tradutor bater as botas para ver como é que fala isso em inglês? Não. É como que eles utilizam essa expressão bater as botas. Como que eles falam que a pessoa bateu a bota, morreu, né? Como que eles utilizam essa expressão? Aí vocês vão marcar, não é ir lá e colocar no Google Tradutor, porque não vai dar certo. Se você colocar lá, não cuspir no prato que comeu no Google Tradutor, esperando uma tradução que é a letra A, B ou C, você não vai ter, tá? Número 3. Pesquise 15 expressões idiomáticas que não foram mencionadas nas atividades nem nos vídeos da matéria. Então, eu vou disponibilizar para vocês algumas, que é as que vocês vão fazer atividade, para vocês aprenderem e tal. E vou também, já tem as que eu expliquei no vídeo, né? Mostrei bastante aqui no vídeo. Então, vocês não podem colocar essas. Vocês vão pesquisar diferentes expressões na internet que são em inglês que eu não mencionei e que não está no nosso conteúdo, tá bom? É uma pesquisa aí da número 3. Professora, tem que ser 15, professora? Tem que ser 15, tá? Então, vocês vão pesquisar aí. Não precisa copiar as questões,
quem tem a impressora em casa, tá? Então, se você tem a impressora em casa, quer imprimir aí, tem como imprimir, não precisa copiar as questões, só coloca a resposta. Quem também não tem impressora em casa, não quer copiar as perguntas, não precisa. Você só coloca aí no caderno, atividade 3 de inglês, respostas. Coloca lá, número 1, coloca letra A, letra B, tá bom? Então, se você não quiser copiar, não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos fazer essa atividade. Essa atividade tem que me mandar a foto? Tem, mas por onde que vocês vão mandar a foto? Pelo WhatsApp? Não. Quem me mandar a foto pelo WhatsApp, eu nem vou conseguir ver, porque eu tenho outras atividades, outros grupos. Então, se todo mundo resolver me mandar foto de atividade, eu estou mais ou menos perdida. Por isso que agora pelo site vai ser mais fácil, porque eu vou tirar um dia da semana, provavelmente vai ser na quarta-feira mesmo que a gente tem aula, e enquanto você está fazendo atividade aí, você vai receber uma bela surpresa de uma mensagem aí da professora te falando sobre a atividade que você enviou, tá? Te dando um retorno aí, um feedback, que a gente chama em inglês. Ok? Então, vou finalizar aqui o nosso vídeo. Agradeço aí a participação de vocês, a atenção no vídeo. Professora, eu não entendi nada. Volta o vídeo. Você pode ver o vídeo 1.600 vezes ou mais, tá? Então, pode voltar o vídeo, assistir de novo para entender aí o conteúdo. Não adianta fazer atividade só por fazer, não. Se você está fazendo atividade só por fazer, você está gastando um belo de um tempo que você poderia estar dormindo, fazendo outra coisa, né? Então, tem que fazer atividade para aprender. Se você não está afim, você vai perder seu tempo em fazer só por fazer. Então, faça porque você quer aprender, beleza? Então, see you guys, vejo vocês depois. Bom final de semana, bom descanso, se cuidem, ok? See you.